Creepy Real. Hoje eu vou contar para vocês uma das histórias mais pesadas e tristes que eu já vivi. Eu sou completamente apaixonada por bicho, qualquer um, mas eu tenho um negócio especial com gato. Não sei explicar direito o porquê, mas eu me identifico com eles. Acho que é por causa daquele jeitão independente, da personalidade forte que eles têm. Ao longo dos anos, eu já perdi a conta de quantos eu catei da rua para dar um lar. Minha filha até brinca. Diz que parece que eu gosto mais dos gatos do que dela, mas claro que não é isso. O que eu sinto é uma vontade, quase uma obrigação de ajudar, de dar para eles a melhor vida possível. É como se fosse uma missão, sabe? Vai que em outra vida eles fizeram o mesmo por mim. É uma coisa que eu não pretendo parar de fazer. E olha que cada gato é de um jeito, mas tinha uma gatinha, em especial, que virou o meu xodó. Ela dormia enrolada no meu cabelo. Gostava de ficar brincando com os fios enquanto fazia aquele pãozinho, amassando as patinhas no meu rosto. Era assim que a gente pegava no sono, ela e eu. Essa história que eu vou contar aconteceu uns anos atrás. Naquela época, moravam aqui em casa 15 gatos. Um dia um deles começou a ficar esquisito, com jeito de doente. Parou de comer direito, ficou meio mole, largado pelos cantos e deu uma emagrecida. Não perdi tempo e corri com ele para o veterinário. Depois de olhar, o diagnóstico foi só um pouco de febre. O doutor me passou uma receita, uns remédios, e garantiu que com aquilo ele ia ficar bom. Mas não foi o que aconteceu. O bichinho foi piorando a cada dia e eu comecei a notar uma coisa estranha. Ele não saía mais de perto de mim, grudou. Isso me chamou a atenção porque ele sempre foi o mais arisco da turma. Não era de ficar perto de ninguém, nem de mim, nem dos outros bichos. Pensei que era porque ele não estava bem, que era o jeito dele de pedir ajuda. Depois de uns dias voltei no veterinário. A essa altura, já dava para ver os ossos da costela dele. Ele não queria comer nada, e olha que eu já tinha trocado a ração por frango, por atum, nada. O veterinário examinava e não achava nada de errado. Pediu uns exames de sangue, mais detalhados, mas até os exames vieram normais. Como não tinha diagnóstico, não tinha o que fazer, não tinha remédio. Eu insistia para ele comer, mas não adiantava. Com o passar dos dias, eu notei que ele andava com uma certa raiva, sabe? Como se estivesse me culpando por alguma coisa. Se eu andava mais rápido, ele ficava para trás me olhando daquele jeito. E ele não desgrudava. Para dormir, ele deitava a cabeça na minha barriga e ficava um tempão me encarando. Levei em outros veterinários, mas a resposta era sempre a mesma. Vocês não fazem ideia do desespero que eu senti de ver meu gato morrendo aos poucos e não poder fazer absolutamente nada. Chegou um ponto que ele estava tão fraco que nem conseguia mais levantar. Fazia um mês que os sintomas tinham começado quando ele se foi. Era de madrugada, ele já quase não conseguia respirar. Eu peguei ele no colo, abracei e fiquei ali até ele parar de respirar. A partida dele foi um baque, me deixou muito mal. Entrei numa fossa danada por causa da impotência de não ter conseguido fazer nada por ele. Eu chorava de dia, de noite, não saía de casa. Mal tinha força para levantar e fazer as coisas. Com o tempo fui aceitando, mas até hoje, escrevendo isso aqui, me dá uma tristeza danada pensar nele. E no meio dessa minha tristeza, eu nem percebi que outro gato tinha começado a me seguir para todo lado. E aí, ele começou a mostrar os mesmos sintomas do primeiro. Aquilo me deu um alerta na hora. Pensei que podia ser alguma coisa contagiosa. Corri com esse segundo gatinho para o veterinário, e a resposta foi a mesma. O doutor disse que não podia passar remédio porque não encontrava doença nenhuma. Parecia que a mesma história ia se repetir. O gato deitava na minha barriga, com a cabecinha virada para mim, me olhando. Toda noite. E esse também nunca tinha sido de grude. Eu ainda estava chorando a morte do primeiro e já estava passando pela mesma coisa de novo. Eu me sentia um lixo, impotente. Meu ânimo foi pro saco. Exatamente um mês depois, o segundo gato também morreu. E a minha depressão ficou ainda pior. Quando eu me olhava no espelho, nem me reconhecia. Meu rosto parecia que tinha envelhecido 10 anos. Enterrei o segundo gato do lado do primeiro no quintal
e passei o dia inteiro chorando na cama, com um cansaço que parecia que ia me derrubar. E como se fosse uma maldição, um terceiro gato começou a me seguir para todo canto. Parecia que eles estavam tirando a vez para morrer. Foi aí que a coisa começou a ficar realmente estranha, tenebrosa. Tinha alguma coisa muito errada e me dava uma angústia não saber o que era. Levei esse gato em tudo que é veterinário, mas ninguém achava explicação. Tentei procurar na internet, em fóruns, perguntar para outras pessoas, mas não deu em nada. Depois de um mês, o terceiro gato se foi. Para resumir a história para vocês, isso aconteceu durante 6 meses. Eu perdi 6 gatos. Em todos os casos, foi exatamente a mesma coisa. Um morria, e no dia seguinte, outro tomava o lugar dele, grudado em mim. Nesse ponto da história, entra a gatinha que eu falei no começo, a que virou meu xodó. Eu me apeguei muito a ela. Vocês devem imaginar a angústia que eu senti quando notei que ela começou a me seguir para todo lado. Logo depois, ela começou a emagrecer, a ficar fraquinha. Me bateu um desespero, uma raiva, uma tristeza. A ideia de perder ela do mesmo jeito que os outros partiu meu coração. Acho que eu não ia aguentar ver ela sofrer até o corpo não aguentar mais. Então, eu a levei no veterinário para que ela não sofresse, para que ela dormisse em paz. Ela foi a 7ª. Eu vivia numa tristeza sem fim. Meu rosto mudou de tanto chorar. Eu sentia uma solidão gigante e o clima dentro de casa era pesado, incômodo. E na mesma noite em que a minha gatinha se foi, eu juntei todos os outros gatos para dentro de casa para dormir. Eu estava exausta, sem força nenhuma. Depois que todo mundo já estava para dentro, eu olhei pela porta de vidro do quintal e vi a minha gatinha, a que tinha acabado de morrer, passar correndo pelo quintal. Ela correu de um lado para o outro e, por último, se enfiou debaixo do carro. Por um segundo, eu esqueci que ela estava morta. Meu primeiro impulso foi sair para procurar ela debaixo do carro. E é claro que, quando eu olhei, não tinha nada lá. Eu fiquei em choque, porque eu posso jurar que eu vi ela correndo no quintal. Tenho certeza que não foi coisa da minha cabeça. Minha reação foi ficar parada, pensando por uns minutos no que tinha acontecido. Depois de um tempo, entrei e tranquei a porta. Eu sentei na beirada da cama, ainda tentando entender o que eu tinha visto. Eu já tinha apagado todas as luzes da casa, só a TV estava ligada. De repente, saí dos meus pensamentos e olhei fixo para uma das paredes do quarto. Quando prestei atenção, notei que alguma coisa estava se mexendo. Fiquei muda, sem acreditar no que eu estava vendo. Na parede, tinha o reflexo de uma sombra de gente, mas sem as pernas. Tinha cabeça, pescoço, tronco e uns braços enormes, compridos demais. A parte de baixo era só uma fumaça, como se faltasse do estômago para baixo. O que me deixou apavorada foi ver aquela sombra arrastando a silhueta da minha gatinha, como se estivesse levando ela à força. Naquele instante, eu senti tanto medo que não conseguia mexer um músculo. Só fiquei ali parada, sentindo que era aquela coisa que estava levando meus gatos. Eu acendi a luz o mais rápido que pude e deixei acesa a noite toda. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa, ou alguém, ali comigo no quarto. Não consegui dormir naquela noite, com medo da sombra que estava me vigiando e que, antes daquele dia, eu não conseguia ver. O ar da casa estava pesado. A única coisa que eu pensei em fazer foi acender umas velas e rezar, pedir a Deus que me protegesse e protegesse o resto dos meus gatos. Muitas vezes, acontecem coisas que a gente não entende. É como se alguma coisa conspirasse a nosso favor, e foi isso que aconteceu comigo. No dia seguinte, como um milagre, um amigo meu me ligou. Fazia muito tempo que a gente não se falava. Mesmo com anos sem contato, ele percebeu pela minha voz que tinha alguma coisa errada. Ele perguntou se estava tudo bem e aí eu não aguentei. Comecei a chorar sem parar. Contei tudo o que tinha acontecido com os gatos nos últimos meses. E eu não sei se foi o universo, se foi Deus, mas meu amigo me disse que conhecia uma senhora que fazia umas curas com a ajuda de anjos. Com muita boa vontade, ele me recomendou ir nela e até se ofereceu para ir comigo.
Até aquele dia, eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa assim. Mas do jeito que eu estava, eu não tinha mais nada a perder. Assim que desliguei, liguei para o número que ele me passou e marquei uma hora com ela. No dia seguinte, fui lá bem cedo. Assim que a senhora me viu, ela disse que já sabia por que eu estava ali, porque na noite anterior ela tinha sonhado com gatos. Eu preciso dizer que eu nunca tinha falado com ela, não contei nada da minha história. Então, o que ela disse me deixou de boca aberta. Essa senhora me falou que tinha um espírito grudado em mim, que estava se alimentando do meu sofrimento, e que ele sabia que o jeito mais fácil de me machucar era levando meus gatos. Ela me pediu para sentar na frente dela e disse para eu repetir tudo o que ela fizesse, como se eu fosse um espelho. Primeiro, ela disse umas palavras e eu repeti. Ela pediu ajuda para os anjos dela. Depois disso, ela começou a fazer uns gestos, como se estivesse tirando uma roupa que vestia. Como a gente tinha combinado, eu comecei a imitar os movimentos. E foi aí que eu me surpreendi, porque eu senti que não conseguia fazer os gestos direito. Era como se alguma coisa estivesse colada na minha pele e com aqueles movimentos eu estivesse lutando para arrancar aquilo de mim. A senhora olhou nos meus olhos, ela sabia o que estava acontecendo e com a voz bem calma ela sussurrou: "Não tenha medo, pensa nos seus gatos, se enche de coragem para arrancar isso que está grudado em você." Na hora que a imagem de todos os meus gatos, os que eu perdi e os que ainda estavam comigo, veio na minha cabeça, eu senti uma raiva incontrolável daquela coisa que estava levando eles um por um. Foi aí que eu consegui terminar de fazer os movimentos. Eu senti claramente que estava arrancando aquele espírito de mim de uma vez por todas. A senhora na minha frente fez um gesto como se estivesse segurando alguma coisa com as mãos, tipo uma caixa invisível. Ela falou que tinha prendido a coisa ali dentro. Eu fiz o mesmo gesto. No final, ela pediu para um anjo que estava ali com a gente que selasse aquela caixa e levasse para bem longe de mim. Naquele momento, eu senti meu corpo mais leve. Senti até que a tristeza enorme que estava no meu peito tinha diminuído muito. A senhora me explicou que essas energias escuras andam por aí, ao nosso redor, o tempo todo, procurando uma brecha na nossa fraqueza para grudar na gente. Essa energia achou em mim um poço de tristeza quando eu perdi o meu primeiro gato. Onde foi que esse espírito grudou em mim? A verdade é que eu não sei. A senhora só disse que essas energias estão em todo lugar, sempre de olho em quem está passando por uma tristeza muito grande. Minha gatinha foi a última a morrer. Os outros gatos se salvaram, graças a Deus, àquela senhora e ao meu amigo que me passou o contato. Eu não sei como chamar essa experiência, mas eu sei que foi uma fase muito triste da minha vida e que agora eu estou dividindo com vocês. Até hoje todos os meus gatos estão bem. Antes de eu ir embora, a senhora me contou que os meus gatos se sacrificaram por mim. Eles estavam tentando me salvar daquela coisa ruim. É por isso que eles não saíam do meu lado. Era como se eles fossem meus anjos da guarda. Saber disso me emocionou muito. Deu um nó na minha garganta e eu chorei de gratidão. Eu sei que se eu pudesse, eu teria feito qualquer coisa para salvar eles. Mas no fim das contas, foram eles que me salvaram. Os bichos são mais nobres do que a gente imagina. O amor e a lealdade que eles sentem pela gente é tão grande que eles não pensam duas vezes antes de dar a vida por nós. Com isso na cabeça, eu decidi seguir em frente, com ânimo, com alegria. Mais do que tudo, como uma forma de agradecer o que os meus anjos de 4 patas fizeram por mim. Essa história que eu contei é um pouco diferente das outras. Apesar de ser uma história de vida, não tem como negar que o sobrenatural também aparece nessas situações. E eu precisava botar isso para fora, dividir esse peso. E se você tem um bichinho aí perto, não esquece de dar um agrado para ele hoje. Eles são mais espertos e sentem muito mais do que a gente imagina. Fica a lição, né? Às vezes, os verdadeiros anjos da guarda não têm asas. Têm 4 patas e um rabo. Valeu pela companhia, pessoal. A gente se encontra na próxima história.